Boa tarde a todos. Que Jesus nos abençoe. Nós estamos vivendo um dos momentos mais difíceis da transição planetária. Estamos que numa noite longa, onde o planeta ele está tomando o caminho de adentrar uma condição espiritual melhor. Será um planeta melhor. Mas essa transição traz marcas. E uma das grandes marcas da transição são o grande número de dores que estão acolhendo as pessoas. Dores morais, físicas, um grande número de infelicidades, depressões, síndromes do pânico, ansiedades. Então é um conjunto de sofrimentos que nós estamos passando. E o próprio plano espiritual, há muito tempo, já previa isso. O próprio Jesus também já previa todas essas circunstâncias, quando ele falava que no mundo só tereis aflições. Então, dentro desse quadro, nós vamos vendo que nunca houve tanto consumo de remédios para dormir. Remédios para depressão, para enfermidades. A taxa de suicídio na faixa infanto-juvenil cresceu. E para surpresa, cresceu também a faixa de suicídio na terceira idade. Então, como explicar tudo isso? Que motivos leva toda essa situação? E nós, infelizmente, nos trouxeram uma grande mentira, e uma mentira que perdura através dos tempos, que está fazendo um grande estrago na nossa vida, onde infelizmente muitos deixam levar-se ainda por esta mentira, de que nós somos um corpo com trilhões de células, que viemos do berço e encerramos no túmulo. Só isso. Então, um conceito equivocado de que a vida é só essa que nós vivemos. E isso tem gerado muitas perturbações nas pessoas. Porque se a vida é só esse estágio, por que tantos esforços para dilatar a inteligência, aprender a perdoar, aprender a amar? Por que tudo isso se num determinado momento acaba no túmulo? Por que tantas pessoas nascem já trazendo grandes dores na bagagem? Crianças, já assim que nascem, já trazem muitas na cegueira, na mudez, na surdez, nas paralisias cerebrais. Então, como explicar isso? Seria um capricho de Deus, né? Então, é esse equívoco que tem nos trazido a muitas pessoas esse sofrimento. E para isso, nós temos aquilo que Jesus já tinha prometido, o Consolador prometido.
a doutrina espírita, a voz dos espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, que faz parte da doutrina espírita, que vem nos esclarecer de que você não morre, que a morte na qual nós a concebemos não existe, que você não começa no berço e termina no túmulo. Você vem da vida espiritual e retorna ao mesmo ponto de partida, a vida espiritual. E o próprio Evangelho, segundo o Espiritismo, em todas as suas páginas luminosas, ele traz no seu capítulo 5º uma das páginas mais importantes que diz muito a cada um de nós. Porque é um capítulo que vem falar sobre as dores, sobre muitas circunstâncias da qual nós passamos, que é o capítulo Bem-aventurados os aflitos. Aí fica muito mais fácil conceber as coisas, porque este capítulo vem te mostrar o porquê que você sofre. Como agir perante aquele sofrimento. Porque nasce alguém dentro de uma situação de sofrimento. Então esse capítulo vem nos trazer uma luz para o nosso conhecimento e vem nos mostrar, então, onde nós estamos vendo um mal, o mal é aparente, porque um bem está sendo realizado. Claro, ninguém gosta de sofrer. Nós não vamos ver um sofrimento como um bem. Mas isso porque quando nós olhamos com os olhos da matéria. Mas quando nós começarmos a raciocinar como espíritos imortais que somos, nós vamos ter uma outra concepção. É como dizia o espírito Cairbair Schutel, atrás de todo mal aparente, um bem real está sendo exercido. Então, as nossas dores, as nossas dificuldades, de maneira alguma encontra a punição de Deus. De maneira alguma. Porque Deus é misericórdia, é amor. Não. Às vezes as pessoas falam, puxa, Deus está punindo. Olha, eu tenho um filho, um parente, numa situação lamentável que assim nasceu. E às vezes as pessoas falam, mas como é que fica o pai dessas pessoas, os pais, tendo lidar com alguém recém-nascido em condições terríveis, muitas paralisias, limitações, corpos deformados por vezes. Mas temos que entender que nós somos o artífice da nossa vida. Nós construímos o nosso destino. Então, muitas vezes, as dificuldades que nos alcançam, quando eu reclamo, o que eu fiz a Deus para passar por isso? Não, o que eu fiz a mim mesmo para passar por isso. Onde o passado, muitas vezes, se faz presente no nosso presente. Então nós trazemos muitas dificuldades, muitos equívocos, muitos erros do passado, que hoje a justiça divina nos recoloca no caminho. Ah, mas e os pais dessa pessoa que nada fizeram para merecer? Muitas vezes, os pais foram aqueles que induziram aquela pessoa ao erro no passado. Muitas vezes foi eles que colaboraram para a falha daquela pessoa no passado. E agora tem a função de ajudar.
Então nada é por acaso, nada está fora da justiça divina. Todos os que sofrem têm um motivo. Ninguém sofre aquilo que não precisa sofrer. E ninguém passa por aquilo que não precisa passar. Então, dentro deste oceano de dores, nós temos aquelas dores que foram provocadas por nós mesmos, onde nós poderíamos evitá-las. São os nossos abusos, as nossas irresponsabilidades. Então são situações que nós temos consciência que poderíamos evitar. Mas nós trataremos da outra dor, aquela em que nada poderíamos fazer. Aquela que chega até nós sem que algo fosse feito por nós para que ela nos alcançasse. Então nós temos todas as situações, a dor do abandono, a dor das frustrações amorosas, às vezes uma enfermidade, e por todos os meios que você cuida da sua vida, faz o melhor, alimentação saudável, se cuida, mas de repente chega algo imprevisto para você, que nada você poderia fazer para conter. Então são essas dores, que que muitas vezes a gente se revolta, mas na realidade é a cobrança do passado que chegou até agora. Porque não necessariamente na vida passada. Isso pode ter tido origem em outras reencarnações. Acontece que antes disso, nós não tínhamos ombros fortes para aguentar o peso. Mas hoje, mais fortalecidos, mais estruturados pela doutrina espírita, mais conscientes, nós temos condição de suportar. Então a conta chega. Então é um momento que nós estamos vivendo todos esses tipos de circunstâncias, de dores que nos alcançam, e uma das dores que mais nos marcam é a dor da perda dos entes queridos. E muitas vezes aquilo que nós achamos que é amor, na realidade é um desamor. Porque nesse sofrimento, quantas vezes a pessoa se revolta? Por que Deus permitiu isso? E fica aflita, fica desesperada, revoltada, não aceita a situação. Parece que morre junto. E às vezes nós achamos que essas nossas atitudes estamos exprimindo um ato de amor, e na verdade não. Por que que não? Porque a perda do corpo físico não determina a perda dos nossos elos de amor, as nossas ligações amorosas, o nosso carinho. A perda do corpo físico é a perda do corpo físico. Porque não é o corpo físico que ama, que sente, é o espírito. Então perdeu-se o corpo físico, mas os elos de amor continuam. E queiramos entender ou não, e muitas pessoas não têm até a consciência disso, mas nós estamos numa constante comunicação com os nossos entes queridos. Porque quando você alia o pensamento junto com o desejo que envolve aquele pensamento, porque nós estamos envoltos no fluido cósmico universal. É um fluido que pelas suas derivações tudo cria. Esta mesa é uma derivação do fluido cósmico, este microfone, então tudo é derivação do fluido cósmico. E é como dizia André Luiz,
O fluido cósmico é como o hálito de Deus. E nós estamos mergulhados nele como peixes dentro de um aquário. Então, quando nós temos um pensamento, por exemplo, aos nossos entes queridos de amor, mas não só o pensamento, mas quando ele é revestido do sentimento, o fluido cósmico é o canal de transmissão que faz com que chegue o pensamento a esses entes queridos. E é o mesmo fluido que vai te trazer a resposta. Ah, mas eu não ouço, eu não percebo, eu não sou médium, eu nunca ouvi. O problema de nunca ouvir está em nós, e não em condições mediúnicas. Por quê? Porque nós estamos sempre numa cultura do barulho. É barulho externo, e quanto barulho na nossa mente? Quantos pensamentos estão passando na nossa mente? Vários. Você está pensando numa coisa, pensa na outra, depois já pensa logo na outra. Então nós estamos num turbilhão de pensamentos. Como ouvir as vozes? Então, quando nós nos propomos a um clima de oração, quando nós nos propomos também a uma meditação, a uma leitura de uma obra espírita, então, assim, no momento em que nós trazemos um equilíbrio interior, nós abrimos os canais para melhor compreender e entender os nossos entes queridos. Então, se você por vezes porta-se aqui na revolta, o que ocorre? Tanto os pensamentos bons como os pensamentos aflitivos os alcançam. E aí, quando você emana pensamentos aflitivos, você está revoltada, você acaba gerando naquele seu ente querido um processo de autoculpa. Porque ele fala: nossa, aquele meu parente está sofrendo tanto porque eu desencarnei. Então ele sente-se culpado por ter desencarnado. Gera em si um processo de autoculpa que requer uma assistência grande dos benfeitores espirituais para restabelecê-lo a uma harmonia, a um equilíbrio. Então veja a nossa responsabilidade. Quando você ora para um teu ente querido, ele recebe esta oração. Da mesma forma, quando você se revolta. E isso, as pessoas desconhecem, então, esse intercâmbio constante que nós estamos envoltos. Perante essas situações amargas de sofrimento, eu já falei essa história uma vez, mas eu acho assim muito importante, porque a gente tem visto muitas pessoas revoltadas perante este momento de dor. Onde em Uberaba, lá no Chico Xavier, então foi oferecido um almoço ao Chico, em comemoração, um almoço, né, para o Chico. Então foram convidados várias pessoas dentro da área da doutrina espírita, vários confrades espíritas. E estavam lá todos reunidos num salão onde seria servido este almoço. E na porta havia um médium que foi preparado pelo Chico Xavier. E esse médium está
fazendo muitas psicografias pelo Brasil, que chama-se Orlando Noronha. Ele estava na porta fazendo o controle dos convidados. E, repentinamente, surgiu uma senhora, denotando uma profunda tristeza, um sofrimento, uma dor enorme. Mal podia parar em pé. Nem brilho os seus olhos traziam. E ela chega até Orlando e disse: eu quero falar com o Chico Xavier. E Orlando lhe disse: olha, minha senhora, nós estamos aqui num almoço íntimo, então faça o seguinte, venha mais à noitinha, que o Chico Xavier vai estar aqui, e a senhora conversa com ele. E aí ela respondeu: moço, o senhor não me entendeu. Eu quero falar com Chico Xavier agora. Senão eu vou me suicidar. Ela abriu a bolsa e tirou 2 pacotes de chumbinho. Ela falou: porque eu perdi o meu filho. Eu não suporto levar a vida sem o meu filho. E eu até acho que ele suicidou-se. Mas eu não consigo viver-se com essa dor. Para mim a vida não tem mais sentido. Então eu quero falar com o Chico. E se o Chico não falar comigo, eu prefiro me suicidar então, né? Porque já nada me faz sentido. Ela não conhecia o Chico pessoalmente, só pelos trabalhos do Chico. E o Chico também não a conhecia pessoalmente. Aí o Orlando viu a situação delicada, pega aquela senhora pelo braço, abre a porta e falou: olha, tinha várias pessoas no salão, tá vendo aquela pessoa lá, assim, assim, assim? Aquele lá é o Chico. E pôs ela para dentro. E ele ficou lá fora. Ele falou: nossa, acho que o Chico vai perceber. Porque são só pessoas convidadas, e essa é uma senhora que ela não é uma convidada. Então o Chico vai perceber que tem alguma coisa estranha. Porque é difícil, ninguém vai conseguir enganar o Chico Xavier. E ela entrou. E aí ele ficou mais um tempo lá fora. E passado alguns momentos depois, vieram chamá-lo para encerrar, né, a entrada, e ele entrar para participar então do almoço. E ele entrou meio preocupado. E aí na entrada ele encontra com o Chico. E o Chico fala: oi, Orlando, senta comigo na mesa, vem tomar refeição junto comigo. E aí ele foi e sentou. E o Chico falava, conversava, ria, tal. E o Orlando só controlando a mulher. Eles não tinham se visto lá dentro ainda e nem tinham se conversado, nada. Aí, de repente, o Chico ficou quieto. Ficou com um semblante um pouco sério. Parou alguns minutinhos. E depois ele fala: Orlando, você está vendo aquela senhora lá no fim da fila? Era a própria. Ele falou: sim, Chico, estou vendo. Me faça o favor. Vá até ela e traga ela aqui para mim. Ele foi, trouxe a mulher, ela veio. E quando ela estava se aproximando, o Chico levantou-se, tomou das suas mãos, beijou uma mão, beijou a outra. E aí fala para ela: minha filha, por que tamanho desespero? Por que tamanha aflição e sofrimento? E ela estupefata assim. O Chico diz: eu estou aqui com a sua mãe. Ela diz chamar-se Ambrosina.
E ela falou que é o mesmo nome que o seu, correto? O Chico falou, ela falou sim, correto. A sua mãe aqui está mandando te falar que ela está cuidando do seu filho na vida espiritual. Que o seu filho não voltou pelo suicídio, não. Foi morte normal. Que o seu filho está muito bem. Mas quando você entra nesse desespero, esse desespero o alcança e ele passa mal, precisando de socorro e de assistência. Então ela te pede um pouco de fé e um pouco de paciência. Aí o Chico fala para ela: olha, venha logo mais à noite. Hoje teremos sessões de psicografia. Quem sabe teremos uma carta do seu filho. Agora pode tomar a sua refeição, fique tranquila e volte à noitinha. E chegou na noite, aquela senhora sentou-se na primeira fileira, e a primeira psicografia do Chico foi do filho dela. E o filho falava tudo aquilo que a mãe tinha dito. Que ele estava feliz. Que ele estava bem porque ele estava morando com a avó que ele tanto amava. Que ele estava muito bem, mas ele pedia para a mãe, para que ela não se deixasse levar pelo desespero e pela tristeza. Porque isso o fazia muito mal. E destruía a sua felicidade. Que ele estava sempre com ela quando ele podia. Mas que ele tentou muitas vezes, pelo pensamento, conversar com ela. Mas esse estado de desespero e aflição não permitia assimilar. Que no momento oportuno estariam juntos na vida espiritual, mas que ela tivesse fé, tivesse esperança, que tudo estava bem, que ele estava feliz. Mas a felicidade dele dependeria muito da resignação e da felicidade dela. E o Chico leu mais outras coisas que competia só a mãe e filho, e depois entregou para ela as cartas. E ela pega, ela coloca junto ao peito e desata num choro muito grande, de soluçar. E aquele choro é como se fosse um rio que estivesse lavando todas aquelas dores, como se tivesse sendo lavado todos aqueles sofrimentos. Chorou bastante, depois ela sentou-se e ficou até o fim da sessão. E as sessões do Chico terminavam 4, 5 horas da manhã, não tinha hora. E quando terminou, quando ela estava indo embora, ela foi agradecer ao Orlando por ter feito aquela intermediação. Falou: Orlando, muito obrigado, né? E quando ela foi falar, ela já estava com um semblante melhor. Ela já estava com um aspecto mais saudável. Aí ela chega para Orlando, agradeceu, ela abriu a bolsa, tirou 2 pacotes de chumbinho. Falou: tá vendo isso aqui, Orlando? Eu não preciso mais disso. E jogou no lixo. Então, o filho foi lhe restituído? Não. A dor acabou? Não, de jeito nenhum. Provavelmente doa mais até. Mas a dor não acabou. Então, o que foi dado para aquela senhora? O consolo. E o consolo, ele tem uma função muito grande: tirar o desespero. Porque a pessoa desesperada é um perigo. Então, a proposta é dar o consolo. Por isso que a doutrina é o Consolador prometido. Jesus não nos prometeu mais do que isso. Quantas vezes ele falava: vinde a mim os que estão aflitos, desesperados, os sofridos, que eu vos aliviarei.
Mas por que Jesus, com toda a sua grandeza espiritual, ele não diz: vinde a mim os que sofrem, que eu os curarei? Jesus não promete cura, porque ele sabe que a dor ainda é a linguagem que nós entendemos, que a dor tem uma função importante. Porque se a dor não tivesse nenhuma importância e nenhum fator importante, Deus já teria tirado do mundo. Mas a dor é aquela que ainda nos desperta, é a dor que nos faz crescer, que nos impulsiona a buscas, que nos remete a novas situações, a novas reflexões. Se não fosse a dor, nós estaríamos ainda no tempo quase que dos homens da caverna. Por isso que ele falava, prometia o alívio. Muitos nas dores procuram a doutrina espírita para o consolo, né? A doutrina espírita não nos vai tirar o sofrimento também, mas vai nos tirar o desespero e dessa forma nos dar o consolo, para que nós possamos reajustar os nossos passos na nossa caminhada. Então temos que entender a função da dor. Muitas vezes nós nos revoltamos, mas ela tem um efeito, porque ela é uma educadora do nosso espírito. Ela está educando o nosso espírito dos equívocos passados. Ela é remédio também, porque está curando o nosso espírito. Ela está aliviando a nossa consciência dos desmandos que nós tivemos no passado. Então a dor ainda, nós vamos ter que conviver com ela por um tempo, como diz o espírito da Sheila. Ela não nos vai abandonar tão cedo, porque ela tem muito serviço a fazer no meio de nós. E todos os nossos desmandos que nós fizemos e que resultam na dor, é quando a Sheila fala: a dor vai ficar conosco até o momento em que nós nos dispormos a voltar ao Evangelho de Jesus. Quando nós voltarmos ao Evangelho de Jesus, a dor já cumpriu a sua função na terra e ela pode ir embora. O Chico, ele sofria muito, né? Ele tinha problemas oculares, problemas cardiológicos, sem contar a maledicência, sem contar as perseguições que ele sofria. Então o Chico sofria muito, e todos conhecem aquela história do Chico, né? Porque um dia ele fala para o Emmanuel: Chico, Emmanuel, eu estou cansado de sofrer. Quando você estiver com a nossa Mãe Santíssima, pergunte a ela se ela tem um conselho para mim e para o meu sofrimento. O Emmanuel falou: tá bom, Chico, eu vou perguntar para ela. E aí passou uns dias, o Emmanuel falou: ô Chico, estive com nossa mãe, ela tem um conselho para você. O Chico correu, pegou papel e lápis, falou: pode falar, Emmanuel. Ok, anota aí, isso também passa. Ele escreveu: isso também passa. E estava esperando o restante. E o resto? Não, é só isso, Chico. É só isso. E isso também passa. E aí o Chico depois, ele sempre falava o seguinte: refletindo nisso, realmente é uma grande verdade. Porque passam os momentos difíceis, passam as dores, passam as aflições, mas também passam os momentos felizes. Passa os momentos doces, passa também os bons momentos. Tudo passa. Nós estamos de passagem também aqui neste mundo. Então, nós temos que, dentro deste ciclo que as dores não alcançam, um recadinho que Jesus tinha deixado, que é de extrema importância: resignação, aceitação. Como dizia Emmanuel, quando nós nos resignamos perante a uma dor, 50% ela já foi eliminada. O resto vai vir com os nossos esforços e com o tempo. E é verdade, e veja bem, reflita cada um de nós,
Quantas dificuldades você já não superou na vida? Quantas dores cada um pode ter passado que já não foram superadas? Enfermidades, aflições, angústias, quantas coisas que já nos passamos e estamos bem, estamos aqui, tudo passa. Porque é necessário entendermos que muitos corações que nos amam na vida espiritual fazem de tudo para nos ver bem. Quantos espíritos que nos amam profundamente estão a nos ajudar. E se eles, por vezes, não têm condições de nos auxiliar, eles intercedem junto àqueles que têm condição. Então, quanta ajuda que nós recebemos, quanto auxílio. E para finalizar, uma colocação do Espírito Emmanuel de extrema importância para que nós possamos curarmos-nos das nossas dores. Nós que buscamos tantos remédios, tantas coisas, Emmanuel deixa um primor de colocação para o alívio das nossas dores. Emmanuel, que foi um dos espíritos que eu acredito, um dos mais luminosos. E ele fala o seguinte: porque nós temos erros na bagagem, nós reencarnamos trazendo um histórico, e muitas coisas vêm conosco do berço, como eu falei no começo, quando afloram no meio da jornada. E Emmanuel dizia: quando as divinas leis, a fim de levar a correção ao infrator, te alcançarem na vida, para exercer a sua função, mas quando essas divinas leis te pegarem em exercício no bem e no amor ao próximo, reza que essas leis sejam suspensas por tempo indeterminado. Eu acho que não há melhor remédio do que isso. Muitas vezes, o exercício do bem, por isso que Jesus falava: faça ao teu próximo o que você queres que te faça. Ame a teu próximo como você também quer que te ame. Quando as dores, quando a lei nos chegar e nos pegar no trabalho do bem, elas são suspensas por tempo indeterminado. Então, o que ocorre? Muitas vezes, a dificuldade que você está passando, e quando você está no exercício do bem, da caridade real, verdadeira, sem interesses outros, a sua dor pode ser aliviada, e se houver um grande mérito da sua parte, cancelada. Porque a justiça divina também vê méritos em nós, no nosso esforço de aprimoramento e de fazer o bem. Então é isso que nós precisamos refletir, é isso que temos que ter em meta, para que nesse mar de dificuldades que nós temos pela frente, nós temos um rumo, nós temos um norte nisso tudo. As vozes desses espíritos que nos elucidam e nos orientam, a doutrina espírita que nos esclarece e que nos conforta. O resto depende de nós, tá bom? Eu agradeço a todos pela atenção, muito obrigado e que Jesus nos abençoe. Obrigado.